Muito bem, eu sou o Dr. Weldrin Silva e comprometido aqui no canal A Voz do Trabalhador. Todas as semanas nós vamos trazer uma aula de direito do trabalho que vai ajudar você, trabalhador, a entender melhor os seus direitos, vai ajudar você, concurseiro ou abeiro, a fazer a sua prova em direito do trabalho e se sair bem, sendo as 10 questões da primeira fase de trabalho e processo do trabalho ou a segunda fase dentro do direito do trabalho. Essas aulas que teremos serão muito pertinentes e com certeza todos que acompanharem e assistirem irão absorver conhecimento e entender melhor sobre o direito trabalhista, que é o direito muito importante e que está presente aí no dia a dia de milhões de brasileiros. Muito bem, então o tema dessa primeira aula são os princípios do direito do trabalho. Porque sabemos que existem sim as leis, as normas, mas existem os princípios. O direito do trabalho, ele segue alguns princípios que são importantíssimos e que servem de base para que os trabalhadores eles tenham seus direitos garantidos e não sejam explorados ou passados para trás. Então, eu separei aqui para falar para você o seguinte: o direito do trabalho ele nasce da necessidade de equilibrar uma relação naturalmente desigual. Ou seja, de um lado, nós temos o empregador, que tem o poder econômico, o poder de capital, e do outro nós temos o trabalhador, que tem apenas a força de trabalho. Obviamente, quem detém o maior poder econômico detém maior força. Por isso que o direito do trabalho ele traz os princípios justamente para o principal princípio, a principal função dos princípios é justamente proteger o trabalhador. De um lado temos o empregado parte hipossuficiente, com menor poder econômico e menor poder de negociação. Ou seja, o empregado não tem como chegar direto no patrão e negociar, porque ele não tem esse poder para isso, esse poder econômico. Ele é a parte hipossuficiente. E se não existisse a proteção, ele teria que aceitar o que viesse, como era no passado. O empregador ia chegar para ele e falar: eu vou te pagar tanto de salário, você vai trabalhar tantas horas por dia, e ele teria que aceitar, ou é isso ou não é nada, porque é a parte hipossuficiente. Do outro lado, nós temos o empregador, que detém o poder econômico e organizacional da empresa. Por conta dessa diferença, o direito do trabalho se orienta por uma diretriz fundamental, que é o que eu falei para você, a questão da proteção. Então, o direito do trabalho, ele se basila sobre a proteção, o princípio de proteção ao trabalhador. Guarda isso, sempre que você for estudar ou estiver estudando o direito do trabalho, ou você vai lá fazer uma questão em uma prova, em um exame, e você lê as alternativas. Se uma das alternativas ela não protege o trabalhador, você já destaca. Você já destaca. Porque a base do direito do trabalho é a proteção ao trabalhador. Guardou isso aí? É muito importante que quando você estiver em uma aula, você estiver estudando, você anote. Tem muitas pessoas que não gostam de direito trabalhista ou acham chato, maçante, mas é uma matéria muito boa. E ela é muito boa de estudar porque conforme você vai estudando, a história vai se encaixando em si e você entende melhor sobre todos os assuntos. E eu, particularmente, sempre quando estudo algo novo, eu procuro anotar para que eu tenha uma fixação melhor. Então, sempre lembre-se disso. Você está lá estudando direito do trabalho. Você vai fazer um concurso. Você vai fazer uma prova sobre isso. E aquela alternativa ela não protege o trabalhador, já descarta. Porque, com certeza, não é a alternativa certa. Então, princípio da proteção ao trabalhador. Seu objetivo é equilibrar a relação de trabalho, garantindo que o trabalhador não seja prejudicado diante dessa desigualdade. Esse princípio limita a autonomia da vontade, ou seja, impede que o empregador imponha condições injustas, garantindo que o contrato de trabalho tenha um mínimo de proteção. Ou seja, se não existisse esse princípio, o empregador ele simplesmente colocaria no contrato, como eu falei para você. Você vai trabalhar 16 horas, como era lá no passado. Obviamente não existia contrato escrito, dificilmente existia isso naquela época. Mas o trabalhador trabalhava 16 horas seguidas, não tinha um salário digno, não tinha folga, férias, feriado, ou seja, tinha uma imposição de um lado e uma necessidade de aceitação do outro. Hoje isso mudou. Hoje mudou porque existe o princípio da proteção. Então não pode acontecer. O Estado, através da legislação, ele limitou a autonomia da vontade.
Ou seja, o empregador ele não pode oferecer condições injustas, ele tem que seguir a legislação para que assim a relação de trabalho aconteça. Então o contrato de trabalho tem que ter um mínimo de proteção. Segundo Américo Plá Rodrigues, esse princípio ele se divide em 3 regras fundamentais. E nós vamos ver quais são essas regras. A primeira regra é a norma mais favorável, ou seja, quando houver 2 normas aplicáveis ao mesmo caso, por exemplo, CLT versus a Convenção Coletiva de Trabalho, que é aquela negociada entre sindicato patronal e sindicato sindicato patronal e sindicato profissional, que é o sindicato dos empregados. Nós vamos ter uma aula falando só sobre as negociações coletivas. Mas então vamos lá. Quando houver 2 normas aplicáveis, a CLT e a Convenção Coletiva, deve prevalecer a mais favorável ao trabalhador, independente de qual seja a mais nova ou hierarquicamente superior. Exemplo, a CLT garante 20% de adicional noturno. A Convenção Coletiva da categoria garante 30%. Qual que você vai aplicar? Aplica-se os 30% porque é o mais favorável ao empregado. E aqui você sabe que pode acontecer pegadinhas quando você vai fazer um exame, um concurso. Por quê? Porque podem ir lá perguntar para você o seguinte: qual a norma vai ser aplicável? Você vai olhar e vai dizer a mais favorável. Mas pode perguntar para você o seguinte: qual seria o percentual da norma aplicável se a norma fosse a CLT? Então, nesse caso, de adicional noturno, 20%. De convenção coletiva, para eles te perguntarem, eles teriam que te dar os dados da convenção coletiva, porque de categoria para categoria isso é variável, porque é negociado entre os sindicatos, então isso é variável, não tem uma pré-definição. Se for CLT pura, 20% a questão do adicional noturno, urbano 22 horas, até às 5 da manhã nós também vamos ter uma aula falando só sobre isso. Hoje estamos falando apenas dos princípios. Então, o princípio da norma mais favorável, nós temos também a regra, que é o princípio da condição mais benéfica. Quando o trabalhador já possui no contrato uma condição mais vantajosa, essa condição deve ser mantida, mesmo que surja uma norma posterior menos favorável para ele. Vamos ao exemplo. A CLT estabelece uma jornada de 44 horas semanais, 220 horas mensais. Mas a empresa, por liberdade, permite que o empregado trabalhe 20 horas semanais mantendo o salário cheio, ou seja, ele recebe como se trabalhasse as 220 horas, porém ele trabalha menos, ele não trabalha as 220 horas. A empresa permite que ele trabalhe 20 horas semanais. Essa condição pode permanecer porque é mais favorável, ou seja, ele está recebendo mais e trabalhando menos, é mais favorável, beleza, não tem nada de errado, mas tem algumas regras que nós temos que se ater sobre isso. Quais são essas regras? Os requisitos, para ser mais exato, para ser reconhecido como condição mais benéfica. Habitualidade. Isso é óbvio, né? Porque eu não posso dizer para o trabalhador, não, essa semana você vai trabalhar 20 horas e vai receber o seu salário cheio, beleza, normal. Aí na outra semana eu chego para ele e falo, você vai trabalhar 44. Poxa, mas ele se programou para trabalhar 20. Talvez conseguiu um outro emprego, ele tem uma rotina diferente, então tem que haver habitualidade. Nesses casos, a concessão tem que ser voluntária, sem exigir nada em troca, ou seja, a empresa ela fornece para o trabalhador porque ela quer. Não pode haver proibição legal e ser mais vantajoso ao empregado. Eu não posso também colocar no contrato uma norma que não seja mais vantagem para o empregado. Tem que ser mais vantajoso para ele. Vamos ao princípio da interpretação mais favorável, ou seja, indúbio pro mísero ou indúbio pro operário, ou seja, interpretação. Guarde isso, porque tem muitas pessoas que falam o seguinte: o direito do trabalho é só para fortalecer o empregado, é só para defender o empregado, porque tem o indúbio pro operário, ou seja, eles vão decidir tudo em favor do empregado. Negativo. São 2 coisas completamente diferentes e você vai entender comigo agora. Quando houver uma dúvida da interpretação da norma, na interpretação do texto da norma, deve-se escolher a interpretação mais favorável ao trabalhador. Ou seja, eu vou interpretar a norma, eu fiquei com dúvida, eu vou interpretar de acordo que seja mais favorável para o empregado. Mas olha só, esse princípio não é aplicado diretamente no processo judicial. Ele serve como inspiração ao legislador quando se cria a lei. Então,
não é que o juiz vai lá, vai receber um processo e vai falar: ah, isso aqui a lei é para o empregado vai vencer. Não é isso. O princípio do indúbio pro operário ou indúbio pro mísero é exatamente aplicar a lei, interpretar a lei, melhor dizendo, de uma forma que ela seja mais favorável. Ela vai ser interpretada de uma forma mais favorável. Mas não quer dizer que o juiz ele vai decidir tudo isso dentro do processo. São duas coisas diferentes. É isso que eu quero que você guarde e você entenda. E o exemplo clássico disso é o artigo 477, parágrafo 6º da CLT, aonde o empregador deve pagar as verbas rescisórias dentro do prazo, que são 10 dias após o aviso prévio, mesmo que ainda não tenha entregue o termo de rescisão assinado. A interpretação favorece o empregado, ou seja, o empregador não pagou, ele vai pagar lá a multa de um salário. Por quê? Porque a interpretação, nesses casos, favorece o empregado. Ah, mas não tem um termo. O empregado nem sabe quanto ele tem que receber porque ainda não fizeram um termo. O problema não é dele. Ele tem que receber dentro do prazo. Então é justamente isso e nesses casos que acontece a interpretação que é mais favorável, no caso, o indúbio pró-operário. O empregador ele nem confessou ainda quanto ele deve, mas ele deve pagar e se passou o prazo, ele vai ter que pagar a multa. Princípio da primazia da realidade. Isso é muito utilizado dentro dos processos trabalhistas, é muito utilizado justamente porque no direito do trabalho os fatos são mais importantes do que os documentos. Guarde isso. Os fatos, ou seja, o que acontece dentro do direito do trabalho é mais importante do que os documentos em si. Prevalece o que realmente acontece e não o que está no papel. E aqui eu vou te dar dois exemplos clássicos de quando o princípio da primazia da realidade ele acontece. O cartão ponto marcado artificialmente, ou seja, tá lá o ponto eletrônico do funcionário todo dia marcando certinho, mas ele faz horas extras todo dia e não recebe. Todo dia ele trabalha mais e não recebe. Aquele cartão ponto que a empresa vai apresentar dentro do processo trabalhista não vai ter validade. Por quê? Porque esse empregado ele vai ter testemunhas que ele chegava em casa 9 da noite e não 18 horas. Ele vai ter testemunhas que vão comprovar que ele fazia jornadas a mais. Ele pode pegar um carro de aplicativo, lá fica o registro do horário e do endereço exatamente da empresa até o endereço da casa dele. Então são várias as questões, as formas de provar. Então nesse caso vai se comprovar que ele de fato trabalhava num horário adverso e aquele registro ponto não vai ter validade nenhuma. O que vai realmente ter validade são os fatos ali expostos. E o pagamento por fora. Tá lá no contra-cheque do empregado que ele recebe 1.518, que é o salário mínimo. Mas todo mês a empresa faz um Pix para ele de 2.500. O salário dele é 2.500. Se ele apresentar aqueles registros Pix num processo trabalhista, ele vai receber todas as verbas consequentes a essa diferença salarial, ou seja, FGTS, férias, 13º, entre outras verbas, aviso prévio, enfim, os reflexos pertinentes ali às verbas rescisórias, tá bom? Então vamos lá. O princípio da intangibilidade salarial. O salário do trabalhador é protegido e não pode haver descontos indevidos. Só se desconta o que a lei permite, o que o empregado autoriza de forma clara ou quando ele causa dano com dolo, com intenção, ele tem intenção, ele causou dano, então pode descontar. Vamos a alguns exemplos sobre essa questão. Tá lá o INSS, pode descontar, tá na lei, a Previdência Social. Todos os meses desconta da folha de pagamento. Agora eu quero dar um exemplo clássico para você. Eu sou motorista da empresa e eu estou me deslocando e eu sofro ali um acidente. A empresa pode me descontar a avaria do carro? Não pode. Mas eu passei o sinal vermelho, eu estava rápido, eu não cuidei. A empresa pode me descontar a avaria do carro? Pode. Óbvio que vai ter que parcelar o desconto se o valor for maior, até 30% do salário por mês, aquela questão toda, mas pode descontar porque eu agi com dolo. Eu não agi de forma prudente, eu não cuidei, então a empresa ela vai poder fazer os descontos pertinentes. Princípio da irredutibilidade salarial. O salário ele não pode ser reduzido em hipótese nenhuma. A empresa ela quer reduzir o horário. Você trabalhava 220 horas por mês, ela quer que você trabalhe 100 horas por mês, ou que o empregado trabalhe 100 horas por mês.
pode trabalhar 100 horas por mês, sem problema nenhum, desde que o salário continue o mesmo. Não pode reduzir salário. Você vê que estão discutindo no Congresso Nacional a redução da jornada de trabalho, mas não pode reduzir o salário. Então tem muita gente com narrativa falsa falando: ah, mas eles querem reduzir a quantidade de horas que trabalham, vão reduzir também o salário. Não, não vão. O salário é irredutível. Isso aqui é a Constituição Federal. Não pode reduzir. E não vai reduzir o salário. Até porque o projeto de lei é reduzir as horas sem reduzir o salário. Então, isso já estava definido. Mas não pode reduzir, não pode haver irredutibilidade dentro do seu salário. Aqui o princípio da inalterabilidade contratual, ou seja, basicamente o contrato ele não pode ser alterado se o empregado não concordar, ou nesses casos alterado para pior, né? Porque se for para melhor, por exemplo, eu ganho R$ 2.000 de salário, a empresa quer me pagar 5.000. Eu vou concordar. Eu vou concordar. Então, para melhor, pode se alterar. O que não se pode alterar é para pior, e tudo que for alterado tem que ser conversado entre as duas partes, porque o contrato de trabalho é bilateral. Então, só pode ser modificado se as duas partes concordarem e a alteração não for prejudicial ao empregado, porque aí nós entramos na questão da função protetiva. A empresa, porque ela tem poder para isso, poderia muito bem chegar no empregado e falar: ó, você vai fazer isso, 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 nós vamos colocar no seu contrato, você vai trabalhar horas a mais, você vai receber a menos. Não, não pode, porque nós acabamos de ver que não pode reduzir salário. Então é ilegal, não pode, mesmo que o empregado concorde, não pode. E nós vamos chegar num outro princípio também importante sobre isso. O princípio da irrenunciabilidade de direitos. O empregado não pode abrir mão dos seus direitos trabalhistas. Isso aqui é muito óbvio, né, pessoal? Isso aqui é muito óbvio. Se o empregado pudesse abrir mão dos seus direitos trabalhistas, a empresa ia chegar para ele e falar o seguinte: ó, abre mão de 13º, de férias, de insalubridade, adicional noturno, assina esse termo aqui que você está abrindo mão de tudo para trabalhar aqui. Senão você não vai trabalhar aqui e outra pessoa vai trabalhar no seu lugar. E todas as empresas fazendo isso, então não ia adiantar ter lei trabalhista. Ou seja, o direito, ele justamente, como eu falei para você do trabalho, ele protege o trabalhador. Então não pode abrir mão dos seus direitos trabalhistas. Por quê? Porque se fosse permitido, o empregador sempre pressionaria o empregado para renunciar. E o exemplo que eu dei para você: o trabalhador não pode assinar abrindo mão de FGTS, férias ou 13º, essa renúncia não tem validade, é nula. Se a empresa faz, ela está descumprindo com a lei, porque o trabalhador não pode abrir mão. Direito é irrenunciável, o direito trabalhista é irrenunciável. Tem empresa, por exemplo, que sofre processos, e quando sofre processos, por exemplo, uma ação coletiva de um sindicato, ela vai lá, chama os empregados que estão ativos e fala: ó, façam carta de renúncia para vocês não receberem 20, 30 mil reais que vocês estão para receber do processo aqui da empresa. O que o funcionário faz? Você acha que ele abre mão? Claro que não. Mas ele vai lá, assina uma renúncia e entrega falando que está abrindo mão do que é seu por direito. Tem validade? Não tem validade, porque nós estamos falando do princípio da irrenunciabilidade de direitos. Conclusão: os princípios do direito do trabalho existem para proteger o trabalhador e reduzir os abusos patronais. Eles refletem uma luta histórica dos trabalhadores, do movimento sindical, por dignidade, salário justo e condições humanas. Eu trouxe para você aqui os principais princípios do direito do trabalho que você tem que saber e ter como base. Se você for para um concurso, se você for lá na sua aula da faculdade de Direito do Trabalho, você tem que saber, porque isso com certeza vai aparecer na sua prova. O princípio de renunciabilidade, o princípio da norma mais favorável, isso vai aparecer. E você vê como tudo vai se encaixando, como você vai entendendo. Você vai pensando o seguinte: poxa, espera aí, o trabalhador não pode abrir mão. Por quê? Porque existe a irrenunciabilidade dos direitos. E isso foi criado por quê? Para proteger o trabalhador. Então tudo vai se encaixando. Tudo vai se encaixando. Direito do trabalho é uma matéria boa. Fica comigo aqui no canal, se inscreve aqui no canal, já dá o gostei se você chegou até aqui ao final dessa aula, para mim saber que eu estou trazendo um conteúdo importante para você. Mas guarde consigo isso. O direito do trabalho é proteção. E ele não é uma aula chata, não é um conteúdo chato. Quando você começa a entender que tudo se encaixa, não fica maçante.
Não fica maçante, fica bom porque você entende e você visualiza as situações no dia a dia, tá bom? Eu sou o Dr. Weldrin Silva, se inscreve aqui no canal A Voz do Trabalhador, porque aqui você vai ter direito, aqui você vai ter aula, aqui você vai entender tudo que você precisa saber sobre as relações de trabalho. Um forte abraço e até a próxima.